Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero falar sobre 10 coisas terríveis que são praticadas nas igrejas. São coisas negras, são coisas malignas, são coisas das trevas, são coisas repugnantes. São coisas que, se você tivesse bom senso, você não faria. São coisas que, se você tivesse um QI evoluído, você não faria. São coisas que, se de fato, como falamos no Nordeste, você não fosse doido da cabeça, você não faria. São coisas que atrapalham a tua comunhão com Deus. Coisas que atrapalham a tua fé, atrapalham a tua vida espiritual. São coisas que mancham a tua alma, são coisas que comprometem o teu espírito, são coisas que te levam para os quintos dos infernos, são coisas que deixam você abduzido, hipnotizado, preso, amarrado por laços, por 7 laços piores do que quando o teu vaso estava limpo, que te deixa possesso, que te deixa simplesmente fora do plano de Deus, que escreve o teu nome ainda em vida no inferno, que faz com que Satanás possua o teu corpo, ainda você estando nessa terra. São coisas que te deixam fora do plano da salvação. Então é isso. Você que gosta desses assuntos, pega a sua pipoca com refrigerante e vamos lá. 10 coisas terríveis praticadas nas igrejas. Primeiro eu quero lhe dizer que a partir do momento que você sai da sua casa para você ir em algum lugar chamado casa de Deus, você já está indo em direção ao espírito do erro e está se prendendo nesse erro com uma viagem só de ida. E é muito difícil sair fora. Em primeiro lugar, o que é praticado de maligno, de terrível, de horrível nas igrejas, é o pior pecado que existe. Pior do que blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado Deus não tolera. O nome do pecado é iniquidade. Iniquidade é colocar coisas no lugar de Deus. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho. Ele é o caminho. A iniquidade, em primeiro lugar, quando a pessoa vai para o templo, está indo no caminho da igreja. Ele diz que está indo no caminho da igreja. E o caminho, a igreja somos nós. O caminho não é do templo. O caminho é Jesus. Começou a iniquidade. Em segundo lugar, a palavra que é Jesus, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Apocalipse diz que 3 testificam lá. Um deles é a palavra. Tem outro que diz que um ser todo de branco, com a roupa salpicada de sangue, e estava escrito palavra de Deus, é Jesus. Mas os livros dos profetas e outros livros que a patrística, os pais da igreja, séculos depois de Jesus, juntaram ali, e a mando do Papa foram confeccionada a Bíblia. Então é dito que a Bíblia em si, ela, com os livros escolhidos pelo Papa, escolhidos por Constantino, uma parte do Novo Testamento, o Novo Testamento, os primeiros 4 livros e os evangelhos sinóticos, escolhidos por Constantino. Então é dito que ali é que é a palavra de Deus, e não é assim. A palavra de Deus é Jesus. Olha a iniquidade. Em terceiro lugar, o líder que está lá, chamado de pastor, pastoreador, é blasfêmia. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o pastor sou eu. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, e as ovelhas não deram ouvido. E então, depois de Jesus, tem? Não. Ele deu dons no passado de apacentar, de ensinar, de fazer, de evangelizar tudo, mas todo o ministério do Pai, o líder, o legislador, o profeta agora, o sacerdote, o rei, o profeta, é tudo Jesus. Então, eu tenho uma credencial de pastor e uma carta, mas reconheço. O único pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Então, está escrito, Paulo falou para Timóteo, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, mas na igreja o mediador é o pastor. Isso aí é iniquidade. Pode pesquisar. Eu também fiz teologia, eu também pastoreei a igreja, também fui itinerante. 8 anos eu fui o mais novo no Ceará, na Assembleia de Deus Pentecostal Tradicional. Tradicional que eu digo que tem história, de 1911. Lá da igreja de Belém do Pará, chamada Igreja Mãe, que tem o museu
é de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então vamos lá. Em segundo lugar, a impiedade é uma coisa terrível. Esse é o maior pecado que existe, é o da impiedade. O único mandamento que Deus deu para o seu povo é o mandamento do amor. Aqueles 10 mandamentos do Decálogo, Jesus disse que quem amar a Deus e amar o seu próximo, ele já cumpriu com os mandamentos, com a lei e os profetas, já cumpriu com tudo. Então é preciso eu amar a Deus. E para eu amar a Deus, eu não vou cometer a iniquidade, que eu disse aqui, que a iniquidade. Se você diz que o caminho da igreja, que o caminho no caminho é Jesus, mas eu digo que estou indo para a casa de Deus, estou indo lá para a igreja, eu estou dizendo que isso é iniquidade. Então, quem ama a Deus não comete iniquidade. Em segundo lugar, não vai cometer a impiedade. Isso faz parte do mandamento do amor. Amar a Deus e amar o próximo. E essa segunda coisa terrível, além da iniquidade, que é a impiedade, é a incapacidade de amar, de ter empatia, de perdoar. É o ímpio. Então, a impiedade é praticada, ou seja, na igreja não se visita o prostrado. O prostrado é na casa dele, com os parentes. Ninguém vai ouvir a história dele e saber aquele velhinho que está prostrado lá, que só algum filho vê, está lá num quarto. E alguém deveria ir lá, mas não vai, porque na igreja não vai ter essa pessoa. Só se alguém carregar ele na cabeça para a igreja, que não vai receber cura, porque não recebe, é charlatanismo. Eu sei que existe milagre, mas o que está havendo aí não é milagre. Em segundo lugar, o doente. Se estiver no hospital ou em casa, ninguém pode visitar o doente lá na igreja. Não, não pode. Ah, leva o doente para a igreja para quê? Para ser curado e cura? Porque eu andei muitos anos no Brasil, não tenho visto isso acontecendo. Eu vejo hipnose e placebo. Tem pessoa que toma um comprimido, é feito só de massa de farinha. Ele toma, o médico dá, e ele se sente bem. E é placebo, não é nada, é feito de farinha. E nas igrejas também, há muitos deles que a questão é placebo aí. Então, o prostrado, o doente e o preso. Como é que você visita o preso? O preso está na cadeia. Você visita na igreja? Não tem como você visitar. O ide de Jesus está retido em venha. Ide pregar o evangelho. Venham, congregue aqui, fique aqui. Tem até uma música, eu não vou citar aqui por causa de direitos autorais. A música do J. Neto, ele diz: venha em minha casa, quero que me honre, eu também te honrarei. Mas como é que vai honrar, né? Quero que me honre o quê? Dê dinheiro, né? Eu também te honrarei, vem me dar louvor. Quando foi que Jesus pediu para que alguém cantasse? Pediu que amasse o próximo e cuidasse do próximo. Minha é a glória, fique aqui, eu te abençoarei. Não foi que Jesus disse para ficar no lugar, ele disse: eu vou derrubar o lugar. Pedro disse: olha que pedras, que edificações. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. É verdade que a história diz que ficaram as colunas e o restante foi derrubado. Então, não há piedade lá na igreja. Como é que você pratica piedade se lá não tem como praticar? Não se ajuda, por exemplo, o faminto. Tem gente morrendo de fome nas ruas da sua casa, mas lá no templo você não está vendo, né? Não tem como. O órfão, como é que você vai arranjar um lugar para o órfão lá no templo? O templo não é lugar para órfão. Não tem lugar. O estrangeiro, alguém que não tem lugar, digamos que seja o mendigo, vai levar o mendigo para a igreja? Nem deixam, na maioria das igrejas não deixam entrar. E as viúvas? Eu estou falando daquelas que não foram aposentadas pelo INSS. Mulheres jovens que o marido deixou, os pais não aceitaram, como aconteceu com a prima minha. Era jovem, o marido foi embora com outra, ela ficou com o filho, passou fome, ficou bem magrinha. Qual foi a igreja que cuidou? Aqui havia 30 pastores pleiteando grana. Quem foi que ajudou ela? Eu. Minha esposa e eu pegamos R$ 1.000 de material, que era Herbalife, produtos de venda nossa, e damos para ela vender, para conseguir um recurso para viver. E por que fizemos? É o mandamento do pai, do amor. Não só porque ela é minha prima. Morei 1 ano com a família dela e conheço. Não. Mas é mandamento do amor. Também fizemos isso por outras pessoas, atendendo o mandamento do amor. Então, em terceiro lugar, mentira. Recapitulando, primeiro lugar, iniquidade, que ofende ao pai. É a pior prostituição, é botar coisas no lugar dele. Segundo lugar, a impiedade. Faltar de amor com o próximo. Em terceiro lugar, a mentira. O dízimo, por exemplo. As igrejas são mantidas por dízimos e ofertas e vendas de indulgências. Mas, só que dízimo é uma questão numérica.
Dízimo é algo, digamos assim, dízimo, a palavra dízimo na escritura é corte de foice, e 10% é números, 10% tem 10%, 20%, 30%. Então, dízimo, a parte numérica, não é Vamos separar aqui. O dízimo ensinado nas igrejas é mentira, não é verdade. Dízimo mesmo era endro, coentro, era cominho, era trigo e cevada. Era coisa da roça para as pessoas comerem. O levita e com ele o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Comer com eles lá. Isso era dízimo. Agora, 10% é números. É uma questão numérica que não tem nada a ver. Mas os líderes aplicam sim para poder viver do dinheiro dos fiéis. Eu já dirigi a igreja e funcionava assim. E na hora que eu quis repartir com as pessoas, até o presbitério disse que não aceitava. Deixar 35% para cada presbítero e fiscalizar os irmãos para repartir com os carentes. Eu fazia na sede a mesma coisa. Não concordaram, porque, segundo eles, se desfizesse a renda do líder, outro não iria substituí-lo. O pastor só vai para uma igreja lá que tem um pacotão para ele, uma bolada para ele. Mas se disser, não, a igreja lá lhe dá comida, cuida de você e cuida dos carentes com você. Aí acabou a obra de Deus, a obra de Deus entre aspas. Acaba. São homens de negócio. Então, o dízimo que é ensinado, por exemplo, Malaquias capítulo 3. Trazei o que é cortado de foice para a minha casa, onde tem os carentes, é ali. E faça prova de mim que eu vou mandar uma bênção do céu. O quê? Chuva, porque é coisa da roça. E eu vou repreender o quê? Os ladrões? Não. A lagarta, o gafanhoto, o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor. Para quê? Para não assaltar a casa? Não, para não consumir o fruto da terra. E todas as nações dirão que vocês são milionários? Não, que vocês têm uma terra deleitosa que produz frutos. Tá vendo? Então o que é ensinado nas igrejas sobre dízimo é mentira. E também o dízimo era tão somente para a tribo de Levi, que não tinha espólios ou despojos de guerra e que não tinha herança entre as demais tribos. Issacar, Zabulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Benjamim, Efraim, Manassés, Judá, Rubens. As outras tribos saqueavam, matavam as pessoas, crianças, o povo, que o Deus da guerra deles mandava matar todo mundo, e eles roubavam as coisas, eram os despojos de guerra, e os levitas não recebiam. E eles também teriam herança de família, mas os levitas não. Então, os levitas recebiam 10% das coisas da roça para comer, com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Sempre foi assim. E era judeu. E além disso, quando plantasse, não botasse 3 sementes juntas na mesma cova. Quando fizesse uma casa, fizesse um parapeito para não botar uva lá em cima e depois rolar, cair do parapeito. E tinha uma série de coisas. Era para judeus. E não era para nenhuma outra tribo, era só Levi. Nem Jesus pegou o dízimo, porque ele era da tribo de Judá. Era só a tribo de Levi que deveria receber. Então o que é ensinado nas igrejas? Que o brasileiro, que se faz pastor agora, basta ir no cartório e pagar R$ 200, fazer uma ata com as pessoas presentes, uma cerimônia, tirar fotografias, registrar no cartório, fazer uma personalidade jurídica, preparar um templo, pegar um alvará da prefeitura, se for, qualquer coisa do tipo, e agora encher de pessoas e dizer, eu agora sou bispo, eu agora sou apóstolo, fazer parte de algumas siglas de outros, cães gulosos, e acabou. Pronto, agora já é pastor, já é representante de Deus, e agora é um reino de mentiras em nome de Jesus, aleluia! É isso aí. Então, a obediência, por exemplo, é dito que é para obedecer aquele líder e tudo como se fosse para Deus, é mentira. Não existe nenhuma obediência que não seja direcionada para o Criador. Observar os costumes que a pessoa vai pôr agora. Isso aí é mentira. Isso aí, a questão da cultura, a questão da roupa muda de lugar para lugar. Aí ele vai e diz, a mulher tem de vestir a saia, o homem tem de vestir calça, tem de não sei o quê. Baseado nos preceitos deles. É por isso que Jesus disse, bem falou Isaías, acerca de vós, hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vossas obras são más. Vocês praticam e obedecem preceitos dos homens e não de Deus. Então a doutrina que é ensinada é mentira. Ela é invertida. Se nas igrejas for ensinar a doutrina verdadeira, a verdade, vai acabar com o sistema. O CNPJ vai ficar na gaveta e não vai funcionar mais em prédio nenhum. Porque teria de dizer, irmãos, esse templo aqui é abominação.
Jesus falou para a samaritana que o dia já tinha chegado, que os verdadeiros adoradores adorariam, não era no templo em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos, era em espírito. Então nunca mais venham para cá. Segunda coisa, essa Bíblia aqui, os livros foram escolhidos e separados em capítulos e versículos com epígrafe em lugares errados. A Bíblia é para ser lida de uma forma linear. Mas quando a pessoa está lendo em 2 Coríntios 9, dizendo, cada um dê conforme propôs no seu coração, porque Deus não quer que você dê por tristeza nem por necessidade, mas que dê com alegria. E aí para. Vamos parar aqui no versículo tal. Se lesse o versículo 9 em diante, dizia, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, se aproveitaram de capítulos e versículos para... Vamos parar aqui nesse capítulo, vamos começar aqui nesse versículo. E escolhe, linka a Bíblia, escolhendo os textos que lhe apraz, que lhe agrada, que lhe ajuda a retirar dinheiro. Então, a doutrina é invertida, ela não é lida. Por exemplo, pergunta-se, quem veio para matar, roubar e destruir? Ninguém vai dizer, são os pastores e pregadores. Não, eles vão dizer, é o diabo. E não é assim. Está escrito assim, ó. O que não entra pela porta, que a porta é Jesus, né? Das ovelhas, mas sobe por outra parte. Quem é que sobe por outra parte? Deixando de entrar pela porta que é Jesus. Vai no Antigo Testamento, no reinado de Davi, de Salomão e dos homens que tinham riqueza e que brigavam nas nações e pegavam de... Quem sobe por outra parte? São os pastores que estão aí, pregadores, né? Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí ele diz, mas eu sou pastor das ovelhas. As ovelhas não dão ouvido àqueles que não entram pela porta. Aí diz, mas aquele que não entra pela porta das ovelhas sobe por outra parte, ele é mercenário, ele vê o lobo vir. E agora? O mercenário é o diabo, porque diz que foi o diabo que veio matar, roubar e destruir. Ele é mercenário, ele vê o lobo, e o lobo ataca as ovelhas e ele deixa. Eu já vi vários pregadores atacando as ovelhas, dizendo que eles estavam usando um patrimônio ali, mas não merecia porque não dava dízimo e oferta, e pregando, e o pastor dizendo aleluia, porque estava combinado. O pregador bater nas ovelhas, o lobo atacar as ovelhas, e o mercenário deixar, porque é mercenário e negocia. No final, tira uma oferta, reparte com os dois. E os irmãos ficaram agora atentos para dar mais dízimo, senão vão para o inferno que o pregador está atacando. Então o mercenário vê o lobo atacar as ovelhas e não defende porque é ladrão, e o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É Jesus dizendo, mas pergunta, quem veio para matar, roubar e destruir? Eles dizem, é o diabo. Mentira, são pastores e pregadores que não ensinam a verdade, ensinam a doutrina invertida. Então tá aqui, ó, a mentira é uma coisa terrível, praticada nas igrejas. Em quarto lugar, manipulação das escrituras. Eu já mencionei a questão do dízimo, a questão do bom pastor, manipulação. Tem uma pessoa que era fiel às escrituras e passou a manipular as escrituras segundo o seu bel prazer. E eu tenho visto muito isso nas pregações do pastor Silas Malafaia. Mas não é só ele, não. Os pregadores famosos, todos esses de igrejas grandes, Valdemiro Santiago, seja o Edir Macedo, seja os pastores do Macedo, os pastores do Valdemiro Santiago, seja a Genodô, que era... o Eli Soriano, que já faleceu, era esses pregadores da Aero Morris Cerulo, Mike Murdock, o Miles Murrow, que veio com o Silas Malafaia, e todo esse povo aí, para se tornarem grandes, seja Marco Feliciano, as pregações dele, tem de manipular a palavra, as escrituras, se ensinar a verdade, então, acabou o ministério deles, o sistema cai feio. Basta ensinar o que Jesus ensinou. Jesus não andava com ouro nem prata, era muito simples e humilde, e não seguem o ensino de Jesus. Seguem a... Eu estava em 2011, lá em Camboriú, e o Marco Feliciano era tão grande, que o pastor Cisino disse, olha, veio uma comissão da ONU. Aí eles disseram, nós ouvimos muito falar de um pastor aqui, Marco Feliciano, olha como ele agrada a elite, como ele agrada aos grandes, não é? Isso é coisa antiga, isso foi 2011, estamos em 2024. Então, meus queridos, em quinto lugar, truques. Aqui no Ceará tinha um pastor que arrastava multidões, Maquian Santos, o nome dele. Ele fazia oração e arrancava uma pedrinha preta das costas das pessoas. E aí viram e filmaram ele tirando a pedrinha da manga da camisa e passando muito óleo nas mãos e arregaçava a manga para passar muito óleo e tirava a pedrinha da manga da camisa. Por exemplo, viram a Vitória Souza colhendo nomes num celular ao vivo para profetizar e citar nomes de pessoas para impressionar. Por exemplo, o meu amigo Silvio Santos, de Santa Cecília, São Paulo, ele disse que queria me mostrar um pregador que sabia, Deus revelava até os números de identidades. Aí eu disse, rapaz, pois esse aí
está pregando um Deus estranho. Como é que Deus agora está apelando para isso, baixou o nível, tem de revelar o número da identidade para saberem que é ele. Poxa, aí ele disse que eu tinha cabeça dura, meu amigo, né? E que eu tinha de ver aquele homem. Aí quando eu cheguei lá, o homem dizia, você tem um defeito aqui, abre os braços. Aí a pessoa, aí ele fechava os braços e dizia, ó, tá torto. Aí abria de novo, aprumava aqui, vem outro. Aí abria os braços, aí dizia, tá torto. Aí aprumava de... Meu pai do céu, que absurdo. Mas disso aí tá cheio, tá cheio, fazendo tudo para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro, não é outra coisa. Se tirar o dinheiro, eles não fazem nada mais, né? Truques. Agora, em sexto lugar, hipnose. Procure na internet, tem pastores, pessoas que trabalharam fazendo hipnose. Ele simplesmente convence a pessoa a aceitar o que ele vai fazer. Então tem que derruba as pessoas, derruba 100 pessoas de uma vez. A pessoa se prepara mentalmente para cair. É um tipo, é como dizer, você vai dormir, você está com sono, então ó, Deus vai te tocar agora, Deus está passando. E o ser humano é placebo isso. Isso acontece, é uma reação psicossomática, acontece no corpo da pessoa. A pessoa senta liseira, eu senti. O assessor do Benihim, de Curitiba, ele estava em Camboriú e eu estava presente. Ele me deu 8 DVDs dele sobre prosperidade que ele pregava. E eu fiquei na fila também. Eu senti a brisa, eu senti o vento, eu senti tudo. É placebo. Para cair. Mas eu não caí. E todo mundo caiu. Mas eu vi. Funciona. É hipnose. Procura aí que tem pastores dando testemunho de hipnose. Sétimo lugar, prostituição. É terrível. Muito adultério acontece e pédó também. E sabe o que acontece? É acobertado. O ministério segura, a maioria das pessoas segura, as convenções segura. Quando o cara faz aqui, bota para ali, bota para outro lugar e não querem expor isso aí. Eu pus aqui no meu canal pastores que eles entendeu? Eles abusaram de pessoas, tiraram sangue de pessoas, pegaram a força. Sabe o que aconteceu? A crentaiada todinha apontou os fuzis e os canhões para mim, me culpando. Eu, que casei virgem até hoje, só conheci maritalmente a minha esposa e ninguém mais. Eu não conheço outra mulher, só ela. Mas fui eu que levei nome e quiseram me chamar de monstro de tudo, que estava acusando os ungidos de Deus. Olha que desgraça. Então a prostituição e a pédó corre solta. E é uma miséria no meio das igrejas. Sabe por quê? Porque ninguém quer descobrir. Porque vai sujar o santinho, o ungido de Deus, o delegado de Deus, o representante de Deus, o outro Deus na terra, o anjo de Deus, o padroeiro de Deus, o ungido de Deus, o pastor, o santo imaculado e outros que não são também. Então isso é encobertado na igreja. Eu digo porque sei, porque fiz parte de dezenas de convenções aqui no Ceará e no Brasil e preguei em convenções também. Eu sei, eu conheço, eu sou de dentro, eu sei como é que é. Então a prostituição... Eu conheço homens que são homossexuais e ninguém mexe com eles, são pastores poderosos aqui no Ceará. Envolvido com todo tipo de coisa, mas ninguém mexe, são poderosos. Se mexer com eles, aí a coisa fede mais, além do que já fede. Então é isso aí. Em oitavo lugar, feitiçarias. Existem falsos profetas todo o tempo falando que lhe apraz para ganhar dinheiro. Isso vira um tipo de feitiçaria. Fazendo vendas de simpatias. Olha, esse dadinho aqui vai virar a tua sorte. Esse carrinho aqui vai te conduzir na vitória. Esse lenço aqui vai enxugar tuas lágrimas. Esse ar aqui vai purificar a tua casa. Esse martelinho é do ultimato, a decisão da tua vitória. Ah, agora esse tijolinho, Deus vai construir algo na tua vida, essa colherinha de pedreiro. E para isso, os maiores macumbeiros que existem da feitiçaria é o Valdemiro, por exemplo, e muitos outros que fazem essas simpatias, várias pessoas, entendeu? Que usa isso aí. Eu acho que o Agenodô, que vários outros caras aí. Quanto mais nome tem, mais fica famoso, mais esse tipo de coisa eles fazem. A multidão gosta. A multidão do Brasil há uma miscigenação, uma mistura de fé. Aqui as pessoas gostam. Lá na Umbanda, as pessoas gostam de fazer suas danças para os seus deuses. Na igreja evangélica, do mesmo jeito. Dançam. E uma vez um pregador da Umbanda estava na igreja do pastor Carlos Lages, Igreja de Deus, lá em Cubatão, São Paulo, porque os pastores falaram para mim, ele pregou e o pessoal falou língua e caiu no chão e desmaiou e foi arrebatado no espírito, e choraram, e se abraçaram e dançaram, e foi muito mistério. E ele abriu a roupa e disse, não sou pastor, sou pai de santo. Esse espírito que operou aqui é o que opera lá no meu salão. Tá vendo? Como existe feitiçaria nas igrejas, falsas revelações, é exatamente isso aí.
falsas buscas. Vamos buscar poder de Deus. E começa a fazer cada busca estranha, feitiçarias. Está rolando o tempo todo. Em nono lugar, a ganância. A pregação da prosperidade, ensinando as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, eu já falei aqui. Tinha um cãozinho guloso aqui, que eu não vou citar o nome, aqui em Xeré, onde eu moro, que ele falou, e eu tenho testemunhas de várias pessoas. Ele disse: quando um caminhão virar cheio de mercadoria, corram lá e peguem o que puderem. Quer dizer, a pessoa se acidentou, pode estar machucado, não importa, pegue lá o que pode, né? Então um dia um caminhão virou e a esposa de um rapaz que eu conheço aqui, crente lá da igreja, disse: corre e tira pelo menos o pneu, porque o pastor ensinou. E uma vez que eu estava fazendo um sorteio de uma moto, num período que eu me acidentei, botei a moto no sorteio para pagar despesas, dívidas, fui assaltado. Os ladrões pegaram o meu carro, saíram levando, o carro quebrou numa localidade chamada Baixa Branca. E seguindo aquela doutrina, igual aquela doutrina do pastor, o pessoal depenou meu carro, tirou tudo, não quis nem saber, porque aprenderam direitinho, né? Parecido com aquilo. Deve ter... É o mesmo espírito, é esse espírito aí. Arranca tudo. Mas o ensino é diferente. Jesus disse que o homem foi para Jericó e foi apanhado pelos salteadores e estava machucado. E um samaritano, porque o homem era judeu, o samaritano que era inimigo. Era irmão de tribo, mas era inimigo. Viu ele, e não está escrito que procurou dinheiro nos bolsos dele ou moeda, procurou arrancar alguma coisa. Não. Botou óleo nas feridas, botou na montaria, levou para o médico e disse que cuidasse bem dele, que pagaria todas as despesas. Então, é aconselhável, se alguém virou uma carga ou alguma coisa, alguém se acidentou, corre, socorre as pessoas. Mas aí, o ensino da ganância é uma coisa terrível praticada nas igrejas. É o contrário do bom samaritano. Jesus falou para o mestre da lei: quer ser perfeito? Vai tu e faz o mesmo. Socorre as pessoas que precisam de ajuda, né? E não ficar ensinando as pessoas a serem ricas, né? Em 10º lugar, o egocentrismo é uma coisa terrível que está sendo praticada nas igrejas. Agora, pastores e cantores viraram artistas e dão autógrafos. Isso aqui eu já falei há 15 anos passados. Não peça autógrafo a ninguém, nem queira dar autógrafo. Pediram autógrafo a mim várias vezes, eu não quis dar autógrafo para ninguém. E mostrar o exterior. As pessoas mostraram que tem um bom carrão, né? O líder da igreja. Eu estou falando de líder porque sou líder, né? Porque sou pastor, religiosamente falando. Ter uma casa de praia, ter um apartamento, ter luxo, ter tudo isso. É o que querem mostrar. Isso não é evangelho. Isso é um lixo praticado. Nas igrejas é praticado isso. Isso não é o perfil de Jesus e nem dos apóstolos. Jesus disse: o filho do homem não tem nessa terra onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho. As raposas têm seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas esse povo tem. Ah, eu tenho uma casa em Jericoacoara, na beira da praia. Eu tenho uma casa na praia de Iracema. Ah, eu tenho um terreno em Beberibe, estou fazendo uma fazenda. Ah, eu tenho uma Hilux, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aleluia, Deus me abençoou. Mentira tua, cão guloso. Não foi Deus que abençoou, foi você que de uma forma maligna, segundo o ministério maligno da iniquidade que opera, você juntou um pouquinho de cada pessoa pobre e necessitada, deixou de ajudar os carentes e enricou. E eu aceitei a fé com 16 anos e trabalhei quase 30 anos, investindo em pessoas, cuidando de doente, visitando preso, doente, evangelizando, ganhando alma, orando pelos enfermos, expulsando espírito, e no final 10 anos como itinerante, 8 anos como pastor de igreja, e muito tempo evangelizando. O que me sobrou, o que eu tenho, são as dívidas, umas contas para pagar atrasadas, desde 2014. Porque eu fiquei dodói, não pude trabalhar muito, mas saí desse meio, não faço parte desse meio. Não quero descumprir o mandamento do amor e nem praticar iniquidade e colocar coisas, nem me colocar no lugar do Criador, porque só tem um pastor, que é Jesus. Muito bem, então, e concluindo, mostrar o exterior e só querer seguidores. O que as pessoas estão querendo, mas impressiona. O reverendo Mon, que dizia que era outro Messias lá na Coreia do Norte, foi visitado pelo bispo Manuel Ferreira, pai do presidente Samuel Ferreira. E quando ele viu a multidão de gente, falou para o reverendo Mon: Deus está neste lugar. Porque se tem uma multidão de gente, então está consagrado, está tudo certo. E a igreja na época de Acabe, olha o nome da miséria, Acabe, o esposo da Jezabel, eles tinham 850 profetas de Baal e de Azera. E aí, o Micaías era que era profeta do Senhor e estava preso.
no calabouço porque falava a verdade. E 850 estava errado. Hoje, quando a igreja cresce, que está cheio de profeta de Baal, cheio de engano, cresceu através da doutrina enganosa e mentirosa. Eles dizem, Deus abençoou nossa igreja, ela é lotada, ela é grande. Você está doido da cabeça? Quem foi que disse que multidão de gente é sinônimo de salvação, de vida eterna, de libertação? Bem verdade que 3.000 almas, depois somando 5.000 almas, aceitou a fé. Mas você viu o estilo deles, na época de Pedro? Atos 4:31. Era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedades, trazendo o valor que eles vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um deles tinha. Primeiro, no Brasil tem milhares de igrejas e ministérios. Não estão unidos, estão disputando cada um para ter mais para si. E ninguém sabe qual é o caminho certo, porque estão já enredados em todos esses enganos. Então é isso, meus amigos. São essas 10 coisas terríveis praticadas nas igrejas. A palavra em Apocalipse diz, sai dela, povo meu, não se torne cúmplice dos seus pecados e não participe dos flagelos que há de vir sobre ela. Grande abraço. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, veja que não é brincadeira, é chicote purinho. E inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações. Se quiser ajudar, se torne membro, tem 5 níveis de membros no canal. Estamos juntos, até o próximo vídeo, um abraço em todos.